E vamos começar então com Juventude 0, Santos 3. Porque o Santos precisava enfrentar um adversário já rebaixado, né, Felipe? Mas houve história de mala branca, de dinheiro de um lado, de dinheiro do outro. Mas o Santos fez valer seu favoritismo mesmo fora de casa. Não sei se jogou tão bem, mas fez o bastante para vencer por 3-0, com o Neymar marcando os 3 gols. O primeiro tempo foi muito ruim do Santos na primeira etapa, sem grandes chances. O Juventude fez um gol que depois estava em condição irregular, o jogador do Juventude. E foi preocupante o primeiro tempo do Santos, né? Os resultados não ajudavam o Santos naquele momento, né? Mas na segunda etapa, o Neymar resolveu o jogo. Com um problema no menisco, sem poder jogar, dar o seu 100%, o máximo que ele pode e todo mundo espera. Mais uma partida dessa, talvez a partida mais decisiva e importante do Santos na temporada, que era um jogo fundamental ali na luta contra o rebaixamento. Ele é o autor dos 3 gols, né? 2 gols ali com a bola rolando e mais esse último gol de pênalti, e o Neymar conquista ali 3 pontos para o Santos. Neymar conquista 3 pontos para o Santos? Eu acho que sim. Foi ele o grande responsável pelos 3 pontos do Santos contra o já rebaixado Juventude, mas que não teve moleza, não. No primeiro tempo, o Juventude jogou muito duro, viu, Isa? Teve chances de gol. Teve. O Talhares jogou muito bem, o jogador do Juventude. O Nenê estava jogando também, enfim. O Juventude perdeu. Muitos torcedores do Ju, nesse momento, estão felizes com a derrota por causa do Internacional. Alguns torcedores do Juventude queriam levar junto o Internacional para a Série B, né? Já que é rival no Sul, né? O Internacional do Juventude. Porque também a situação do Juventude não ia mudar nada, né? Com esta vitória ou não contra o Santos. Mas os jogadores encararam a vera esse jogo. Exatamente. Teve chances ali, criou, inclusive, como o Felipe falou, abriu o placar da partida. Esse lance, ó, o Brazão foi mal. Ele espalmou ali, dando rebote para o adversário. Ele foi mal nesse lance, mas aí o jogador do Juventude estava em posição irregular. De qualquer forma, para o Juventude ano que vem, ano de reestruturação, jogar bem uma Série B para tentar subir o quanto antes. E o Santos está vendo aí chances importantes para o Santos. Eu achei que essa daí até o Neymar ia fazer, mas não deu certo. E você achou pênalti? Não achei pênalti, não. Achei meio forçado. Tanto é que o VAR precisou ali, o juiz precisou ir no VAR, né? Em primeiro momento, não, para analisar se foi ou não a condição irregular de pênalti, né? Eu também achei meio forçado, mas mesmo sem esse pênalti, o Santos... não mudaria nada, o Santos venceria a partida, né? Não foi esse pênalti o motivo que ocasionou a vitória do Santos. Já estava 2-0 para o Peixe para fazer esse terceiro gol com o Neymar. O Juventude, ele já entra no campeonato lutando contra o rebaixamento. O torcedor sabe disso. Então, o torcedor viu que a campanha não foi boa, o time tem o menor orçamento de todos da Série B. Agora, difícil para o Santos, com esse todo investimento, o Internacional, com todo esse investimento que tem, chegar e lutar nas últimas rodadas contra o rebaixamento, né? O Santos não escapou, Isa. É bom lembrar. Ainda 44 pontos. Tem jogo contra o Cruzeiro. Algumas combinações de resultado podem acontecer. Não está livre, mas é muito difícil imaginar que o Santos, depois dessa vitória contra o Juventude, vai ser rebaixado, porque também tem outros resultados ali que colaboraram para o Santos na rodada hoje, né? Principalmente o resultado do Internacional e o resultado também do Vitória, que é claro, a gente vai falar ainda no programa. O que fica de positivo é essa atuação do Neymar. Não dá para falar, muita gente vai falar, inclusive, o Neymar para a Copa agora, o Neymar está se recuperando. Pelo amor de Deus, gente, ele está com uma lesão e ele jogou contra o Juventude já rebaixado. A gente precisa pontuar. O Santos pegou o Sport rebaixado e o Juventude rebaixado. Fez o que se esperava. Vai pegar o Cruzeiro agora na próxima rodada. O Cruzeiro que não tem mais chance de título, mas é um time muito mais forte, né? E vai jogar em casa. E quem não lembra do ano que o Santos foi rebaixado? Era só vencer o Fortaleza, lembra? E o Santos acabou tropeçando. Então, muita cautela ainda. O resultado foi bom, foi importante essa vitória. Claro, o Santos deu um passo muito importante para ficar na primeira divisão, mas tem o último jogo, que é também um jogo fundamental para o Peixe, para a permanência na Série A. Hoje ele deixou o Zé Rafael no banco e colocou lá na frente Neymar, Barreal, o Guilherme e o Lautaro Dias. O Guilherme fez um bom jogo. O Barreal deu para o gasto, assim, não foi o principal jogador como tem sido o Barreal nesses jogos do Santos.
O Guilherme teve uma chance incrível no primeiro tempo, ele acabou desperdiçando, eu estava acompanhando as redes sociais, os torcedores do Santos pegam muito no pé do Guilherme, né? Independente do que ele faça, ele já foi muito mais importante nesse Santos antes mesmo da chegada do Neymar. Mas ele também é um jogador que perde muitas oportunidades, né? E o torcedor ficou um pouco mais receoso com o futebol do Guilherme, mas na segunda etapa eu acho que ele colaborou bastante para essa vitória. Igor Vinícius, um jogador bastante criticado, veio do São Paulo criticado, chegou sem muita confiança, inclusive nem era titular e tem feito também boas partidas, tem atuado ali como um lateral super participativo, principalmente no gol, e hoje deu uma assistência. Acho que um dos grandes achados do Santos, não sei até quando, nessa reta final é o Igor Vinícius que voltou a jogar bola. E tem a concorrência do Mike, né? Exato. Se a gente lembrar, o Igor Vinícius tem a concorrência do Mike, um cara super campeão, multicampeão com o Palmeiras, né? Mas que não demonstra estar bem fisicamente, né? O Mike. E o Igor Vinícius vem correspondendo às expectativas. Sinceramente, Isa, eu até acho que ele era um jogador regular no São Paulo. Eu gostava do Igor Vinícius do São Paulo. Eu acho que muita gente pegou no pé dele. Realmente, em algumas partidas ele acabou não tendo uma boa representação no São Paulo em alguns jogos, né? Acabou cometendo algumas falhas. Mas eu gostava dele como lateral no São Paulo. E eu achei, quando foi contratado, uma excelente opção para lateral do Santos. Então, eu gosto do futebol do Igor Vinícius. Não é um primor de lateral, mas para mim, na média, 6,5, às vezes 7. Quando está mal, uns 5,5. Mas ele nunca faz uma péssima partida, o Igor Vinícius. Eu gosto dele, viu, Isa? E aí hoje surgiu a notícia do Brasão, tem surgido, na verdade, do interesse no Flamengo em contratar o goleiro do Santos, que hoje é titular e chegaria ao Flamengo para ser reserva. Claro que o dinheiro deve ser alto, Felipe, mas com a provável permanência do Santos na Série A, eu não trocaria de time para ser banco. Mas é aquela história, né? Às vezes você precisa arriscar. Ir para o Flamengo significa que ele vai lutar por títulos, né? Cá entre nós, o Santos luta contra o rebaixamento hoje. E é muito difícil imaginar que o Santos, na próxima temporada, sem Libertadores da América, porque não vai classificar, o Santos não vai montar um time competitivo para você lutar por títulos. É a mesma história, talvez, do Carlos Miguel no Palmeiras. Você tem um goleiro já, como o Everton no Palmeiras, um goleiro consagrado e chegando uma novidade ali para disputar a posição. O Rossi não tem a história do Everton que tem no Palmeiras, no Flamengo, mas demonstrou nessa temporada ser um goleiro muito importante e seguro e fez grandes defesas. Se o Rossi não tivesse no gol do Flamengo, talvez o Flamengo nem classificado para a fase de oitavas de final conseguiria na Libertadores da América. Eu acho que, Isa, talvez seja um passo importante na carreira. O Santos é gigante, todo mundo reconhece isso, mas hoje o Flamengo está um patamar superior. E põe uma pulguinha atrás do Felipe Luiz. É um goleiro jovem, promissor e brasileiro. Pode, quem sabe, ali disputar a vaga com o Rossi. Gosto muito do Gabriel Brazão. Vamos conferir o destaque do jogo com os nossos parceiros SofaScore. Quem está em casa tem uma chance de acertar. O Felipe também vai ter uma chance de acertar, porque é muito difícil. Quem você acha que foi o destaque do jogo, Felipe? Acho que o cara que fez 3 gols. Você acertou! Neymar Júnior, olha ele aí. Deve estar, ninguém aguenta Neymar hoje. 83 minutos, saiu ali no finalzinho. 3 gols, 5 finalizações, 3 no gol. Passes decisivos 2, dribles certos 2 de 4, faltas sofridas 2, duelos ganhos 4 de 10. 9,2 no SofaScore. E até no gol, acho que foi o segundo gol, que foi o contra-ataque do Santos, que sai de um escanteio do Juventude, você vê que ele já está lá na frente. E, felizmente ou infelizmente, é assim que o Neymar tem que jogar. Mais lá perto do gol, ele não aguenta mais caindo e voltando. Eu acho que, inclusive, entendeu isso nas últimas partidas, né? O Neymar não tem mais a velocidade que tinha no passado, mas a finalização, a gente viu os gols do Santos. Ele finaliza muito bem. É um finalizador nato. Talvez ele vai partir mais para a característica do Cristiano Ronaldo, nesse final de carreira do Cristiano Ronaldo, né? Um cara que deixou a velocidade de lado, mas é um cara que está presente na área toda hora, é um cara que pode contribuir ali, principalmente na hora de finalizar as jogadas. E hoje o Neymar foi super importante. Carlo Ancelotti estaria olhando qual jogo nessa rodada do Campeonato Brasileiro, Isa? Eu não sei se ele estaria
acompanhando esse jogo do Neymar. É claro que falar de seleção brasileira para o Neymar machucado é muito difícil, mas é claro que vai surgir também essa conversa bastante com esses 3 gols do Neymar. Nessa volta do Santos é a primeira vez que ele marca 3 gols, né? Exatamente. Lembrando que o Neymar marcou 5 gols nesses últimos 2 jogos com o Santos. Mesmo com dores no joelho, é uma sequência positiva para o craque e para o Santos. O Neymar deu uma declaração depois da partida sobre a vitória. Vamos conferir essa primeiro. Vamos conferir o texto do Neymar. Fico muito feliz por poder fazer os gols e contribuir de alguma forma. Sempre fui o Neymar em todos os jogos, independentemente de qualquer coisa. Mas, às vezes, as coisas não acontecem como a gente quer. Pelo momento da equipe, pelo momento de estar voltando de lesão, mesmo assim, nunca fui embora. Sempre estive aqui. Jogar bola eu sei e tento sempre demonstrar o meu máximo. O Neymar falando. E ele também comentou sobre o seu futuro. Não sei se eu fico ano que vem. Primeiro quero terminar a temporada aqui, mas minha vontade é sempre o Santos em primeiro lugar. Olha, se fosse sempre o Santos em primeiro lugar, ele falaria, ficarei aqui na próxima temporada. E me parece que o Santos está bem perto da permanência. Claro que, como a gente... Não sei se a gente já conversou aqui sobre isso, se o Santos caísse... Acho que ficaria complicado. Se o Santos caísse, que a gente falou. Ficaria complicado para o Neymar. Até pelo estilo de jogo, foi isso, Não só pelo estilo de jogo, mas financeiramente também manter um jogador caro como o Neymar na Série B. E eu acho que também para o Neymar não faria muito sentido ele jogar a Série B pelo Santos. Só que tem um detalhe, né? O Neymar é muito caro para o Santos mesmo na Série A. O Santos fez um acordo para pagamento de 20 milhões de reais por mês para o Neymar, valendo, é claro, salários e também direitos de imagem e valores que estavam em atraso. Então, existe um parcelamento. Uma renovação com o Neymar vai ocasionar o quê? Mais problemas financeiros, talvez, para o Santos. O Neymar é um cara que atrai patrocínios, com certeza, mas também é um cara muito caro. Será que o Santos vai conseguir manter essa folha de pagamento com o Neymar? Gente, o Neymar está no Santos há menos de um ano. E o Santos já teve que renegociar pagamentos com o Neymar. Em menos de um ano, teve que renegociar. Aumentou a receita? Aumentou a receita. Mas e aí? O Neymar, ele está dentro do patamar do Santos financeiro? É isso que eu imagino e que o Neymar vai sentar com o Marcelo Teixeira no final da temporada para definir o futuro dele. Ele voltou para o Santos para reencontrar o futebol, se recuperar de lesão. Ele ficou muito tempo afastado, machucou algumas vezes no Santos, né? Se lesionou muitas vezes. Está jogando no final do ano com uma lesão no menisco, né? Uma lesão não tão grave que ele consegue jogar, mas é uma lesão que atrapalha, porque ele vai ter que passar por uma artroscopia agora e vai voltar para o Paulistão. Como ele vai voltar? Então tem tudo isso para ser analisado, colocado na balança para ver se vale ter um Neymar ou não. O Neymar desfalcou muito o Santos, não ajudou do jeito que o torcedor esperava, exceto agora nessa reta final que está sendo muito importante para o Santos permanecer. Mas eu imagino que quando, Isa, o Neymar foi contratado, o torcedor santista jamais estaria imaginando que o Santos brigaria até as últimas rodadas contra o rebaixamento. E não foi só o Neymar, o Santos gastou muito em contratações, como você falou, é um time caro e que não fez valer todo o investimento. Claro que não pode esquecer que veio da Série B, reformulou muita coisa, mas mesmo assim não era o que esperava do Santos. Não precisava brigar por título, né, Felipe? Mas brigar contra o rebaixamento até a penúltima ou até a última rodada. Vai brigar até a última. Vai brigar até a última, vai correr o risco, então vai brigar até a última, não era o que esperava. Agora, não sei, porque essa mais uma lesão, que ele claramente não está 100%, vai demorar um tempo para se recuperar. O Brasileirão, como você falou, o Paulistão começa logo. O Brasileirão mais ainda. O calendário mudou, né, para o ano que vem. No fim do começo de janeiro. A MLS teria mais um tempo de descanso e é essa aposta que eu estou fazendo, que ele vai para o futebol americano. Jogar com o Messi. Jogar com o Messi? Acho que não, por conta do dinheiro. Lá eles são mais chatos e o time do Messi já tem muitas estrelas caras. Pode sair um, entrar outro, mas talvez... Mas acho que ele caberia em outro time como a MLS, estrela. Eu não sei, eu não vejo o Neymar na Europa de novo. Não dá. O futebol brasileiro, além do Santos, quem contrataria o Neymar hoje, imaginando o poderio financeiro? O Flamengo precisa do Neymar? Não precisa. Não. Palmeiras precisa do Neymar? Acho que não precisa. Quem pagaria uma fortuna para o Neymar? Talvez o Textor, se ele tivesse meio doido.
O Atlético Mineiro, eu acho que não, porque está com Não, os problemas também, financeiros. Grêmio, Inter, não. Corinthians. Não, também. Tem o Memphis lá, né? Talvez eu acho que o Corinthians faria uma loucura, né? Mas Sério? O Corinthians também é meio o Corinthians fora da entraria nessa. caixa, São né? Paulo, não. Então, para o futebol brasileiro, ou é o Santos, que é o time dele, né? O time de onde ele foi formado. E só. Não sei. Talvez, eu até falei uma vez, Isa, que o futebol mexicano pode ser uma boa para o Neymar. O Ronaldinho Gaúcho foi para lá, o Sérgio Ramos foi para lá. O futebol mexicano trabalha com dólar também, né? Então é dolarizado o futebol mexicano. Então, patamar financeiro, os clubes teriam ali para pagar um salário do Neymar. E é isso. Ou futebol americano, o soccer, né? A MLS. Soccer, ou ficar no Santos, não sei. Acho bem difícil. Inacreditável, né? Quando surgiu as conversas ou quando começou esse assunto do Neymar voltar ao Brasil, o Flamengo era interessado, o Palmeiras era interessado, e aí o tempo foi passando, ele foi se lesionando mais, tendo mais problemas. E hoje é um jogador importantíssimo para o Santos, como você falou, nessa realidade, com uma tabela que o Santos, não sei se deu sorte, porque todo mundo enfrentou esses mesmos times, mas ficou para o final a parte mais apertada contra times mais acessíveis ou contra times que já estão rebaixados. E o Santos vai se virando e vai respirando, mesmo não estando 100%. Acho que fica a lição para o ano que vem. Acho que o Vojvoda deve continuar. Ah, sim. Mas tem que mexer bastante nesse elenco. Não tem o porquê tirar o Vojvoda. É o trabalho inicial dele no Santos, pouco tempo de casa. É diferente você pegar um time com o carro andando, né? Um time já formado. Ele pode, no ano que vem, formatar o seu time, entender quais jogadores ele acha que não serve para o Santos, quais ele poderia indicar para o Santos trazer. Dentro das realidades financeiras do Santos, o Vojvoda trabalhou muito bem no Fortaleza, com uma realidade financeira ruim do Fortaleza, não com tantas dívidas, mas com um orçamento bem limitado em relação aos grandes clubes do país, né? E conseguiu fazer um excelente trabalho no Fortaleza, né? Então, eu acho que o Vojvoda pode ser um bom técnico para começar um projeto no Santos na próxima temporada. Não deve trocar o treinador. Mesmo que aconteça um desastre, tá, Isa? O desastre na última rodada, tudo errado e o Santos cair. Eu acho que o Vojvoda tem que continuar nesse projeto, que entendo que é um dos técnicos mais qualificados do futebol brasileiro e provou isso no Fortaleza e agora no Santos com muitas dificuldades nesse início, mas ele demonstra ter alguns erros, cometer alguns erros durante algumas partidas, né? O torcedor já pegou no pé dele, mas entende também que é um trabalho ainda novo. A única coisa que eu falei isso, eu acho que para você na semana passada aqui no Esporte Agora, ele não consegue manter a regularidade de um time. Ele sempre muda, toda a escalação ele mexe. Eu sei que tem lesões, mas não é só isso. Por exemplo, no trio ofensivo ele nunca se decide, é sempre ele mexe, toda hora ele mexe. Então acho que até ele está nesse momento de indecisão e, claro, de pressão ali, putz, acho que esse aqui treinou um pouquinho melhor, vou colocar ele no jogo. E assim falta um pouco de entrosamento. No Fortaleza, ele também fazia algumas variações, mexia no time, mas não era... Você sabia ali, mais ou menos... escalar o Fortaleza. O Fortaleza tinha ali dos 10 jogadores de linha que iam começar, 7 pelo menos tinha uma base. Sim. Uns 2 ou 3 ele mudava ali. No Santos ele muda com mais frequência, né? Ele troca os laterais, mexe toda hora no ataque, troca o meio de campo... Porque eu acho também, Isa, que ele ainda não conseguiu encontrar o time ideal para o Santos. Só que nesse momento não é para ele encontrar o time ideal. Nesse momento é para ele pontuar. Eu acho que ele começou a entender isso nessa reta final, nesses últimos jogos, porque o Santos não precisa jogar bonito agora não. O Santos precisa fazer os pontos necessários para escapar do rebaixamento.